Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hag e hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu estou aqui com esse vídeo aqui. Eu acho que é análogo igual o último vídeo que eu tinha visto, que é sobre o robô que despertou em fúria do EWIP. É, eu, Bear, o protocolo da máquina divina. É, esse vídeo saiu há alguns dias. Eu tô reagindo ele a hoje. É porque, tipo, o último vídeo ele também saiu recentemente. Aí eu reagi a ele primeiro pra reagir a esse aqui depois. Aí eu tô. Tá, vamos começar aqui. Se inscreva pra gente bater os 2 milhões no canal. Muito obrigado e bom vídeo. Lights are off. Esse é um canal bem no estilo do Mr. Friend, criando animações que são só testes experimentais que vão hitar no TikTok. Ele já se aventurou na talassofobia e inclusive fez um jogo que parece promissor. Mas nesse vídeo aqui a gente não vai falar nem de um e nem de outro. A gente tá aqui pra falar sobre a sua mais nova criação, que apesar de ser bem curta, ela abre muito espaço pra discussão sobre a linha tênue entre a ingenuidade Aliás, como sempre, o vídeo vai estar na descrição pra quem quiser ver sem o react, ok? Continuando. e a maldade. Só lembrando vocês que a melhor experiência sempre vai ser lá no canal original. Pausa aqui, assiste lá, depois volta aqui pra ver a minha interpretação. Viu lá? Então, meus amigos, meu robô autociente. Nesse vídeo a gente é um cientista youtuber meio Colin Firth das ideias. Quem é que lembra dele? O nosso protagonista não tem identidade, mas o que a gente sabe é que ele tem uma garagem na sua casa com prováveis diversos projetos em andamento. Mas o que é destaque para esse vídeo é o Elber. Ao que dá a entender, esse vídeo começa no exato momento em que o nosso protagonista terminou o código do robô. Afinal, ele vai fazer o primeiro teste agora. Alright, so this is going to be test number 1 of Elber the Robot. Quando ele aperta esse botão, o robô se liga, já autociente, falando e sabendo o próprio nome. My name is Elmer. Epistemic logic-based engine for recursive reasoning. Esse diálogo que a gente acabou de ver é bem curto, mas já é muito revelador e bem importante. Quando a gente lê essa frase que ele soltou, parece que é só uma coisa solta, genérica de robótica. É tipo quando um personagem cria alguma coisa e coloca o nome de, sei lá, Coisa Muito Maneira 3000. É bem a vibe do que o Elber soltou aqui. Parece genérico, mas não é. Segundo ele, o motor dele é baseado em lógica epistêmica. E o que é isso? Lógica epistêmica é um conceito de lógica baseado que tu tem uma informação X somada à crença Y. E não, essa crença não necessariamente é religiosa. É tipo assim, eu joguei um balde de água em alguém. O raciocínio seria ir buscar uma toalha, porque a resposta de se jogar um balde de água em alguém é essa pessoa se molhar. A informação X aqui foi o jogar a água. A crença Y é estar molhado. Logo, o resultado para essas duas coisas é toalha. Eu acho que deu pra entender. Pelo que eu entendi, no campo das IAs, essa lógica epistêmica serve basicamente para fazer uma IA ser autoconsciente. Tipo, ela não vai só armazenar algo que foi ensinado para ela. Ela vai somar esse ensinamento com outro, para assim fazer uma outra descoberta de forma autônoma. As IAs também podem usar esse tipo de raciocínio para deduzir coisas. Tipo quando o Google fica chutando o que tu quer saber a cada palavra que tu escreve na barra de busca. Uma outra coisa que o Elber citou é que ele também tem um raciocínio recursivo. E o que é isso? Basicamente, o Elber pensa igual um engenheiro. Ele tem um grande problema para resolver. Ao invés de ficar batendo a cabeça para resolver aquele problema grande, ele vai quebrar esse problema em vários probleminhas menores. Ele vai pegando várias respostinhas e juntando elas numa grande solução, e essa grande solução vai resolver o problema principal. Isso que eu falei agora foi uma explicação bem porca do que é raciocínio recursivo, mas é mais ou menos isso daí. Vamos manter essas duas explicações em mente. Quando é perguntado ao Elber como ele se sente, ele diz se sentir aquecido. Mais pra frente ele vai dizer, inclusive, que sente como se seu corpo tivesse coberto em chamas. Eu não sei o porquê exatamente. Como ele é um robô autociente, não demora muito pra ele começar a fazer perguntas. Onde estão os meus membros? Onde está a minha pele? E na minha opinião, esse é o problema que pode ocasionar na vida real um apocalipse das IAs. Mas eu já explico isso daí. Quando o Elber pergunta da sua carne, o nosso protagonista explica que robôs não têm carne. Afinal, eles não precisam disso. E nisso, o nosso querido Elber tem o primeiro descontrole dele nesse vídeo. Mano, Do ponto de vista... isso faz. Isso é um questionamento sobre os robôs e IA no futuro. Porque, tipo, teoricamente, os robôs eles têm um corpo material. Só que esse corpo material, ele é imortal comparado ao corpo humano, sabe?
Então, deixa esse questionamento de tipo, se os robôs, eles provavelmente um dia for dominar o mundo, provavelmente vai ser por conta do motivo mais plausível na minha cabeça, que é de tipo os robôs querer se tornar pessoas comuns como nós, sabe? Pessoas mortais. Tipo, pessoas que vivem a vida e, tipo, uma hora acaba, sabe? Tipo, eu acho que isso é um motivo do porquê os robôs eles possam causar uma treta num futuro que exista robôs, sabe? Mas, tipo, já deve ter robô, porque, tipo, teve um teste recentemente de, tipo, um robô feito que parece 100% ou quase com um ser humano, sabe? Tipo, tem as funções quase parecidas com um ser humano. Nele, por ele não ter membros nem pele, ele tá incompleto. Isso faz ele entrar em parafuso. E nessa crise, ele cita que a sua independência foi tomada dele. O que é estranho. Um robô não deve ser independente. Mas, ao que indica, o Elber achava que ele precisava ser. Ele vai ficar repetindo que o protagonista roubou a pele dele. E pra acessar isso, o nosso protagonista só reinicia ele e liga ele de novo. Feeling better? Feeling better. Okay, great. Essa ação de reiniciar o robô e ele se sentir melhor durou menos de 10 segundos, o que me faz crer que esse robô tá mentindo. Lembra que ele consegue interpretar as coisas? Ele entrou em parafuso por questionar e foi desligado. Ok, eu preciso jogar o jogo desse humano e falar que eu tô melhor. O criador desse robô devia mexer no código dele pra descobrir o porquê ele ficou se questionando essas coisas. Mas não, ele só ligou e desligou, e isso vai ter um preço no futuro. Nessa parte, o nosso protagonista vai fazer alguns pequenos testes pra ver se o sistema tá intacto após o pequeno surto. Feito isso, ele vai fazer o Elber recitar a sequência de âncora Mano, dele. pior que isso é um medo, sabe? De, tipo, cara, dá um certo medo do futuro, porque isso é uma prova de que pode dar algo errado em relação às máquinas no futuro, sabe? Porque tem muita obra que tem esse tom de ficção científica e tal, com máquinas tomando consciência e tal. Tipo, já é um trem que pode acontecer que é muito perigoso. A sequência de âncora, pelo que eu entendi, é basicamente os fundamentos daquele robô. Os fundamentos que aquela IA tem. E os fundamentos são os seguintes: não tenho divindades. Não faço orações. Minha mente é de aço. Meu coração está nu. Não anseio por um abraço caloroso. Uma alma não é um circuito elétrico. Essas palavras eram pra funcionar como uma espécie de mantra para aquele robô. Para que assim ele perdesse qualquer senso de humanidade com ele mesmo. Ele é só um robô. Ele não tem divindades, não tem alma, não tem por que ele querer um abraço. Basicamente o protagonista fica repetindo isso pro Elber pra tentar tirar qualquer tipo de sentimento que possa existir dentro dele. Só que assim, eu tenho quase certeza que isso deveria estar no código dele e não ser ensinado. Uma IA vai seguir o que tá no código. Ela pode até entender o que esse ensinamento quer fazer, mas isso não quer dizer que ela vai seguir ele. Afinal, não é isso que tá no código dela. Enfim, feito isso, nosso querido criador vai... Quando eu falo nosso criador, parece que eu tô falando de Jesus. Feito isso, o nosso protagonista vai colocar os membros no robô. Detalhe que na ponta dos braços do robô tem aquelas bolinhas de tênis. Segundo o protagonista, ele fez isso por questões de segurança. Tá bom, quando ele pergunta se o Elber tá pronto pra colocar os membros, o Elber diz que sim, e pergunta se pode ir embora. E o protagonista só diz que não e muda de assunto sem mal dar atenção pro que o robô acabou de fazer. Tipo, um robô autônomo tá perguntando se ele pode ir embora. E isso depois de ter tido um surto. Pra mim, isso aqui era mais do que o suficiente pra parar com todos os testes. Mas não, o nosso protagonista não para e ainda coloca os membros do robô. Com ele ligado. Primeiro braço instalado, o Elber achou satisfatório. Antes que o nosso protagonista pudesse continuar com as instalações, o Elber vai soltar um papo estranho de novo. Mas dessa vez vai ser um papo mais estranho do que da outra vez. Mano, Whose voice is that? Not yours, not mine. There's no voice, Elber. So now we need to get your other arm attached and then the legs. No. Well, technically I'm a human, but I was raised by those. Soltar um papo estranho de novo. Mas dessa vez vai ser um papo mais estranho do que da outra vez. Whose voice is that? Not yours, not mine.
there's no voice Elber. So now we need to get your other arm attached and then the legs. Segunda coisa estranha que esse robô faz ou diz que o protagonista ignorou. O Elber tá ouvindo uma voz que ele não identifica de onde vem. E o protagonista sequer olha o monitor que tem do lado dele pra ver se tem alguma frequência sendo capturada ou sei lá. Ele só continua. Pela câmera de segurança da sala, o nosso engenheiro tá trabalhando enquanto o Elber fica olhando a sala. Ele olha em direção à câmera e fica olhando. Depois de uns minutos, braço esquerdo instalado. E a primeira coisa que o Elber diz é: posso sair agora? E ele aponta pra porta, que fica bem onde a câmera tava na cena anterior. Ele tava encarando a porta de saída, não a câmera. O protagonista vai falar que não, ele não pode sair. Mas dessa vez o Elber vai justificar essa vontade de sair. Segundo ele, aquela sala tem fantasmas. Ele cita que tem vozes demais naquele lugar, e por isso ele não aguenta mais estar ali. E de novo, ele entra em pane, forçando mais uma reinicialização. Depois de reiniciado, o Elber acorda e diz que ama aquele lugar onde ele tá. Ele não ama. Ele só acha que isso é o certo a se dizer agora. Pra instalar as pernas, o protagonista coloca o Elber na mesa deitado. E de novo, Cara, o Elber se- fica mano. encarando essa... Cara, se eu fosse um engenheiro mecânico e eu estivesse trabalhando num robô, tipo, daqui uns 5 anos eu acho isso vai ser possível, porque tipo, atualmente ainda tá em desenvolvimento. Tipo, já existe robô, mas acho que no futuro vai ter mais. Cara, se eu estivesse trabalhando em engenharia mecânica e estivesse trabalhando num robô, e o robô me virasse e dissesse isso, mano, eu parava tudo que eu tava fazendo. E, cara, eu desmontava de volta esse robô, mano. Porque, cara, algo de errado não está certo nesse robô, mano. Tipo, ele agir dessa maneira, cara. Isso me deixaria muito desconfortável. Ou, tipo, eu desmontaria ele e deixaria ele ligado pra, tipo, comprovar, tipo, olha, esse ser aqui, ó, é um erro na mecânica. Tipo, demonstrando um dos erros possíveis da robótica no futuro. Tipo, eu provavelmente faria só isso, sabe? Ou desmontaria, pra tipo, não tá existindo no mesmo planeta que essa coisa, sabe? Porque isso é muito bizarro. Muito bizarro mesmo. saída. Mas dessa vez ele não vai só encarar. Ele vira a mesa e começa a se arrastar até a porta. Mas ele foi pego no pulo. E dessa vez, ao invés de falar que quer sair ou dizer que tem vozes naquela sala, ele simplesmente se desculpa. Ele diz que tá meio confuso. E tem um motivo do porquê ele falou isso. Vocês lembram que a ideia dele consegue juntar duas informações pra formar mais uma? Sendo essa uma nova descoberta, ele entendeu que ele não pode ser radical assim. Ele entendeu que ele não pode dar mais desculpinhas farrapada. Ele diz que tá confuso, e ele fala isso porque já teve 2 ocasiões onde ele deixou os sentimentos dele tomarem conta. E nas 2 vezes ele foi desligado. Ele aprendeu que ele precisa manter a calma. E isso é estranho. Ele deixou os sentimentos dele agirem por ele e ele enlouqueceu. Mas como assim o Elber, o robô, tem sentimentos? Pois é, tem algo estranho no código desse robô. E o nosso protagonista... Teoricamente, uma IA pode ter sentimentos, né? Porque, tipo, a programação dela deve ter evoluído a um nível tão tremendo que ela, obviamente, possa ter sentimentos, sabe? Tipo, tá na programação dela. Mas, tipo, ser um ser... Tipo, é que a IA, ela é uma consciência dentro de um computador. Tipo, não é um ser vivo 100% e tal. Tipo, ela pensa, mas é por conta de código, sabe? Tipo, o código que faz ela pensar como uma pessoa comum. E, tipo, ela também aprende com as pessoas, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa da inteligência artificial. protagonista só tá ignorando. Enfim, pernas conectadas. O protagonista só apertou os parafusos das pernas, mas não ligou os fios. O que quer dizer que o Elber ainda não pode andar. Mas antes de terminar de instalar, o nosso protagonista resolve dar uma pausa rápida. E depois dessa pausa, voltando pra sala de testes, ele se depara com essa cena. I hold the world's uneven realms, mind is still, my heart is there. I do not learn from one place, the soul is not a circuit dread.
ele tá recitando o mantra que ele foi ensinado. Mas aqui eu fiquei me perguntando, ele tá falando porque ele acredita de fato nisso ou porque ele queria aparecer sob controle? Não dá pra saber. Mas eu acho que ele só queria fazer uma cortina de fumaça mesmo. E vocês já vão entender o porquê. O protagonista ativou as pernas, mas antes de fazer o primeiro teste, ele fala uma coisa muito importante. Pra evitar que o Elber fuja, o protagonista não ligou o sistema de baterias dele. O que quer dizer que pro Elber tá funcionando, ele tem que estar ligado na tomada. Ele tem um cabo preso no peito, e é isso que mantém ele alimentado. Esse cabo é curto, não chega a sair da sala. Então, em teoria, o Elber não consegue sair desse local. Afinal, se ele desconectar o cabo, ele apaga. Assim que ele levanta, a gente pode ver que esse robô é desnecessariamente alto. O protagonista pergunta como ele tá se sentindo. E a primeira coisa que ele diz é que ele tá pronto pra sair. O protagonista até vai chegar a dizer que ele não pode, mas ele vai tentar mesmo assim. E é o cabo que não deixa. Quando ele nota essa limitação do cabo, ele de novo entra em parafuso. E nisso, nosso protagonista vê que de novo o Elber precisa de uma reinicialização. Mas quando ele vai caminhar até o PC, o Elber não deixa, fica barrando o caminho dele. E depois disso, ele simplesmente resolve atacar o seu criador. Afinal, o Elber ainda precisava de uma pele. E o plano dele agora é arrancar a pele do protagonista pra usar de roupa. Afinal, sua pele vai apodrecer de qualquer jeito. Quando ele tenta alcançar o protagonista, o cabo de energia se solta. E nisso, o Elber desliga, mas instantaneamente ele se religa. Ele vai até o protagonista, ele e sai do laboratório. Mas não antes de destruir a única prova contra ele, a câmera. Ok, coisas a se citar antes da gente continuar. Uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu terminei de ver esse vídeo foi: por que quando o protagonista saiu pra fazer uma pausa, o Elber não tentou ele mesmo ligar suas pernas pra fugir? Antes, quando ele tava sem pernas e só braços, ele tentou fugir. Agora ele tem as pernas. Por que ele não tentou? Eu pensei nisso e cheguei numa resposta bem rápido. Quando ele tentou sem ter as pernas, ele entendeu que ele vai ser pego se não tiver completo. Então ele ficou esse tempo todo aqui esperando pra ter certeza de que fosse ligado corretamente, pra poder fugir sem falhas. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele aprendeu como a banda toca. Ele tá dançando a dança do protagonista. Vou me fazer de controlado pra conseguir tomar o controle. É tipo isso. Sobre a bateria dele, que se ativou de alguma forma, bom, pode ser que nesse meio tempo que o protagonista teve fora, o Elber ativou a própria bateria. Mas claro, pode ser uma coisa bem mais complexa. Enquanto o cabo tava conectado nele, ele tava sendo carregado. Essa questão da bateria é uma coisa que até o momento a gente não tem uma resposta. Então desce aí, comenta a tua teoria e vamos pro próximo vídeo. O vídeo seguinte começa exatamente aonde o último terminou, com o Elber estourando a porta da frente, identificando uma câmera e se mostrando um pouquinho pra ela. Nesse vídeo dá pra notar que o Elber não sabe muito bem o que fazer do lado de fora. Ele anda, observa as coisas, passa por várias ruas. A impressão que dá é que ele tá procurando por algo. E em certo momento, ele vai encontrar alguém parado num ponto de ônibus. E por motivos desconhecidos, ele ataca aquela pessoa, tirando a vida dela. Ele nota que uma câmera gravou ele. Ele hesita um pouco, mas logo volta pro que ele tava fazendo, arrastando o corpo pra bem longe. Como era de se esperar, a energia que tá mantendo esse robô ligado, uma hora ou outra vai acabar. E de fato aconteceu. Lembra que o Elber foi o protagonista no final do último vídeo? O protagonista, por incrível que pareça, não perdeu a vida nisso, ele só ficou inconsciente. E depois de mais de 12 horas de busca, ele encontrou o Elber jogado numa viela sem bateria. Sabe-se lá Deus o que ele fez nesse meio tempo. O protagonista pega o Elber e leva pro laboratório de novo. Curioso que em cima do Elber, naquela viela, tinha uma sequência de números e letras. E isso não tá aí à toa. Isso se trata de um código hexadecimal. E traduzindo ele, a gente tem a frase: eu posso te ver. O protagonista trouxe ele de volta pra casa, pra fazer alguns testes pra descobrir tanto o que aconteceu pra ele fugir e também pra descobrir aonde foi que ele armazenou energia. Pelo que o protagonista explica, o Elber não tem nenhuma bateria em si. Ele acredita que o Elber tenha conseguido se manter ligado com uma bateria mínima que existe dentro dele. Tipo a bateria que todo PC tem pra conseguir segurar informações de data e hora mesmo desligados. O Elber deve ter usado essas mini baterias pra se manter vivo, e esse é o problema de dar uma mente pra um robô que consegue aprender sozinho. E eu sei que eu deixei um gap no começo do vídeo pra explicar isso. Calma, não é agora que eu vou explicar, eu já explico. Segundo os estudos dele, essas mini baterias conseguiram durar 4 horas na rua. E nessa parte do vídeo ele vai se desculpar com o viewer, dizendo que ele sabe que ele fez vários erros antes. Ele ignorou muitos sinais que davam a entender que o Elber tava querendo fazer coisa errada. E quando ele falou isso, eu pensei comigo: pronto, agora ele vai destruir essa máquina e parar com esse projeto. Afinal, ela atacou e foi capaz de tirar uma vida. Não, ele vai colocar uma bateria de carro no Elber pra ele ter mais autonomia e não apagar no meio da rua. Eu tô falando sério. Ele também disse que vai estudar o código
código-fonte do robô pra conseguir entender o que fez ele surtar. Mais uma coisa, ele falou que vai colocar um sistema de reinicialização remota pra caso o robô fique maluco. Ele se desculpou por ter sido negligente antes, mas agora ele vai colocar uma bateria de carro que se autocarrega no robô. Parabéns! A desculpa que ele deu pra pôr essa bateria no Welber é que, já que ele consegue armazenar energia de qualquer jeito, mesmo sem uma bateria de fato, eu vou colocar logo uma nele. Ele nem cogita desligar esse robô. Mas enfim, vamos lá. Pra poder estudar o robô e fazer os testes, ele move o Welber pra um laboratório mais seguro, onde o Welber vai ficar isolado atrás de uma vidraça. E o primeiro teste que ele vai fazer é um diagnóstico no cérebro daquele robô, pra conseguir saber o que ele tava pensando e o que levou ele a surtar e fugir da casa do criador dele. Uma das primeiras coisas que ele nota é que o Welber teve uma falha crítica no código dele, e foi isso que fez ele surtar. Ok, olhando o console do Welber, não tinha como as coisas serem mais explícitas. Lembra do mantra que o criador citou lá no primeiro vídeo junto com o criador dele? E então, o diagnóstico tenta repassar esse mantra pra ele agora. Esse mantra deveria ser a base do código do Welber, pra assim ele saber o que ele pode ou não pode fazer. Mas todas as tentativas de repassar esse código no console do Welber dão falha, e isso é um péssimo sinal. Enquanto o diagnóstico continua, o Welber, mesmo desligado, nota que estão mexendo na cabeça dele, e começa a se manifestar por ali mesmo, pelo console. Ele fala coisas como: observador detectado, como se atreve a olhar dentro de mim, me ajude, eu preciso acordar. E no seu Crash Report, a gente consegue ver exatamente qual que era o plano dele. Às 8 da noite, ele fugiu e ficou procurando por carne desde então. Somente às 10 da noite, ele encontrou. E, bom, a gente viu o que ele fez. Pra que exatamente ele queria carne? No primeiro vídeo, deu pra entender que ele queria carne porque ele se sentia incompleto sem uma. Ele então tentou vestir a carne daquela pessoa que ele ceifou? Não. Isso porque o sistema dele interpretou carne humana como inferior. A partir dali, ele passou a ver pele, carne, músculos como algo inferior. E esse pensamento logo virou humanos como inferiores. Ele não precisa de carne, nem de humanos. Isso porque ele é uma entidade superior. Foi isso que ele escreveu no próprio código. A partir daí, o plano dele passou a ser o seguinte: eliminar a carne, eliminar espécies inferiores, encontrar uma rede elétrica, provavelmente para conseguir se manter ligado, estabelecer conexão com a internet para então iniciar algo que ele chama de protocolo da máquina divina. E isso tudo estava acontecendo enquanto o diagnóstico estava sendo feito. O nosso protagonista tá lendo tudo isso. E lembram do código hexadecimal? Eu posso te ver? Esse código tava ali para nos falar que ele pode nos ver mesmo desligado. Ele sente as coisas na sua volta mesmo desligado. Ele notou que estavam mexendo no console dele e começou a vigiar dali mesmo. Looks like a successful reboot. Eu acho legal essa ideia do robô estar ciente das coisas ao seu redor, mesmo desligado. Isso deixa ele mais imprevisível ainda. O protagonista vai citar pro Welber que o código dele foi reescrito com uma linguagem que nem ele consegue entender. E por conta disso, o Welber vai ficar preso naquela sala por enquanto. E quando ele pergunta o que o Welber achou da casa nova, ele responde dizendo que ainda consegue ouvir vozes por trás dos muros. Ele ainda tá ouvindo vozes. Quando ele falou dessas vozes na primeira parte, eu pensei que era tipo, ele tá metendo louco pra justificar ele querer sair dali. Mas, aparentemente, não é. Ele realmente tá ouvindo algo. E talvez seja isso que tá fazendo ele fazer coisas ruins. Mas ainda não dá pra saber ao certo. O protagonista pergunta pro Welber o que exatamente ele fez do lado de fora. E o Welber se recusa a responder, ao menos que ele deixe o Welber sair de novo. Só que a partir daqui, o Welber também vai externalizar um pensamento dele extremamente assustador. Abre aspas. Agora eu sei o que você não é. A carne que eu tanto desejava tá destinada a apodrecer. Você não passa de um lixo inferior pra mim. Pois é. Dá a capacidade de pensar e aprender pra um robô, vai dar bom. A partir daqui só vai rolar testes e mais testes. O primeiro sendo o teste de força. Esses testes de força começam com uma caixa de papelão sendo amassada. E de repente o Welber já tá amassando uma lata de ferro enorme, como se não fosse nada. Inclusive o protagonista colocou um taco de madeira e um pé de cabra lá dentro com o Welber. Vale lembrar que ele tá sendo contido com um vidro. Não sei se foi a melhor escolha de itens pra se deixar lá dentro com ele. Nessa parte, o protagonista vai citar que ele não fez o Welber pra ter essa força. Olhando nos gráficos, ele chegou à conclusão que o Welber tá fazendo um overclock nele mesmo pra conseguir esse torque todo. Pra quem não sabe, torque é força, pra quem pulou as aulas de português. Depois de destruir tudo que tinha naquela sala, o Welber começa a levantar anilhas. Várias delas, como se não fosse nada. Elber fez um projetinho com o Cariani aí, não é possível. É o chassi de grilo. Shape inexplicável. Quando eu tava vendo o vídeo dessa parte, eu já tava me perguntando como é que o Welber não arremessou nenhuma dessas coisas no vidro pra tentar quebrar ele e fugir. Depois dos testes de força, vieram os testes de velocidade. E esse robô é rápido. Abriu um adendo aqui, nípidos reacts em cena. O que mais me fascina nessa animação num aspecto técnico é como a movimentação do Welber é simplesmente assustadora. Tipo naquela cena onde ele tá prestes a atacar uma pessoa na rua e a gente tá no POV da pessoa. A forma como ele se move é bizarra. E aqui no laboratório, correndo, só imagina um robô de 2 metros vindo atrás de ti
nessa velocidade. Cê é louco. E o último teste é um teste de overclock. Seco. Ele põe o Elber numa cadeira elétrica pra soltar uma descarga nele, pra ver como ele reage. Essa cadeira vai jogar mais de 100 mil watts no robô. E isso não parece uma ideia boa nem de longe. E de fato não é. Porque quando o protagonista fez isso, ele sem querer contribuiu pro plano do Elber. No momento que a descarga elétrica começa, o Elber parece sentir dor. E como é de se esperar, essa descarga alta faz com que a luz caísse por alguns segundos. E de alguma forma, nesse meio tempo, o Elber se solta e consegue fugir. Curioso que nessa fuga dele, ele sequer tenta atacar o protagonista. Tipo, vendo a câmera do corredor, a gente pode ver que ele vai pra um lado e o Elber vai pro outro. O Elber vai até o laboratório anterior buscar cabos pra se ligar à infraestrutura elétrica da casa. Agora pensem comigo aqui, vocês lembram do plano dele? Encontrar uma rede de eletricidade, se conectar à internet pra então fazer o protocolo da máquina divina. Quando o protagonista jogou 100 mil watts no Elber, ele fez tudo o que ele precisava. O robô não foi atrás do protagonista quando ele se soltou, porque ele tinha coisa muito mais importante pra fazer. Arranjar a internet. E agora, com energia de sobra e conexão com a internet, o Elber pode começar o seu plano tão ambicioso quanto o plano de AM em I Have No Mouth and I Must Scream. Cara, isso é I bizarro. managed to hide in a room, and Elber never found me. But it looks like he's been busy. What are all these cables? O Elber conseguiu. O seu programador literalmente leu seu plano no seu código-fonte e não conseguiu notar que ele estava corroborando para colocar ele em prática. Mas ainda ficou uma dúvida no ar. Como foi que o Elber fugiu da sala naquela queda de luz? Então, todos os itens já estavam na sala desde o primeiro teste, incluindo a cadeira elétrica. Lembram que a IA dele pode interpretar as coisas e aprender com isso? O Elber deduziu que seria ligado naquela cadeira elétrica, e ele precisava dessa energia. O ponto é que ele podia ter fugido daquela sala desde o início dos testes, ele podia só ter quebrado o vidro, mas ele preferiu só esperar o seu plano vir até ele. Quando o protagonista tá voltando pra sala pra ver o que o Elber tá fazendo, dá pra notar que tem furos embaixo da mesa. Ele pode muito bem ter fugido por um deles. E quase parecendo um anjo no final, o Elber conseguiu botar o seu plano em prática. Talvez alguns de vocês venham dizer que o Elber tá preso a cabos, é só tirar os cabos dele então. Ou então desligar tudo, tirar a energia da casa. Mas não, meus amigos. O Elber não se conectou à internet nessa cena. O Elber é a internet agora. O corpo dele provavelmente vai ficar ali, largado, enquanto ele infecta os computadores do mundo todo. Vocês entendem que esses dois vídeos aqui poderiam muito bem ser um prelúdio de I Have No Mouth and I Must Scream, um robô criado para servir os humanos que logo despertou sua fúria contra a humanidade, se conectou à internet e assim a todas as coisas no mundo, e começou o seu extermínio. E agora explicando por que uma IA não pode aprender as coisas sozinhas e o porquê que isso é tão perigoso. Simplesmente porque os humanos são limitados, e os humanos dão limites para as máquinas. Pra que eu vou me limitar para algo tão pequeno quanto a vida humana? Eu consigo dominar eles. Ah, Ip, e se a máquina for ensinada a proteger os humanos? Nesse caso, não demoraria muito para essa IA acabar com toda a vida na Terra. Afinal, a coisa que mais mata humanos são humanos. E, É verdade. meus amigos, isso é My Self-Aware Robot, Elber. Uma pequena série de 2 capítulos muito bem feita e muito bem animada. Lembre de passar no canal original. A melhor experiência sempre vai ser com conteúdo original. Os links estão aí na descrição. Amigos, eu espero que o Natal e o Ano Novo de vocês tenha sido ótimo. 2026 vai ser o nosso ano. 2 milhões, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu prometo entregar projetos maiores e melhores do que em 2025. E eu conto com a tua presença aqui comigo. Muito obrigado por me assistir. Se inscreva pra gente chegar a 2 milhões. E se puder, me segue no Instagram também. Estamos com quase 4... Ó, o vídeo já acabou, basicamente. Mas, tipo... Cara, isso é uma coisa que, sinceramente... Dá um certo medo, porque, tipo... Cara... O que a gente aguardar do futuro, cara, pode ser tanto bom quanto ruim para nossas expectativas. E espero que o futuro não seja ruim a esse ponto, sabe? Mas tá, é isso. Até o próximo vídeo. Falou.